Fátima lá, não sei se são segurança, né? Há número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que visa apurar aí se há alguma irregularidade, se há algum crime na conduta do senhor vice-prefeito da cidade de Guarulhos. Quero aqui cumprimentar a todos os vereadores presentes, a todos os vereadores que se fazem presente também no plenário dessa casa, além dos vereadores que fazem parte da SEI, a toda a assessoria, a toda a imprensa presente, a quem nos acompanha pela TV Câmara, né? Na reunião de hoje, havia a possibilidade da gente apresentar o laudo que foi realizado a perícia dos áudios, os primeiros 14 áudios que foram apresentados a esta comissão, e o referido laudo ficou pronto, né? E nesse momento eu gostaria Pela ordem, senhor presidente, de passar o laudo aos vereadores aqui presentes, e aí já passa a palavra aqui para o vereador Geraldo Celestino. Mas já peço para a assessoria da casa deixar uma cópia do laudo com cada um dos vereadores presentes. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. a minha questão de ordem, senhor presidente, bom dia a todos. A minha questão de ordem, senhor presidente, é indagar de Vossa Excelência se o acusado apresentou advogado. Vereador, o prazo para o acusado se manifestar no processo aqui expirou no dia 30/3 e ele não apresentou advogado e não apresentou qualquer manifestação a respeito. Pela ordem... Pera, só um minuto, eu gostaria que o senhor subisse aqui para poder constar da ata. O senhor é o doutor Leonardo Freire, o senhor representa a rede. Para que possa ficar registrada... Bom, o advogado da Rede de Sustentabilidade apresenta aqui uma defesa e, assim, apesar de não estar no protocolo, eu sugiro aqui que Vossa Excelência faça uso da palavra dizendo as razões pela qual concedo Vossa Excelência 5 minutos para se manifestar. Senhor presidente, senhores vereadores, a Rede de Sustentabilidade, na verdade, ela vem reforçar um pedido que já havia sido feito anteriormente para a admissão como interessado no processo, tendo em vista que o investigado é filiado à agremiação. E como o pedido foi anteriormente indeferido, nós estamos voltando a carga com ele em forma de um recurso ao plenário da comissão, para que seja apreciada a questão da legitimidade. E, em sendo deferida a questão da legitimidade, aí há outros pedidos com relação à admissibilidade do procedimento. Esse é o requerimento que passei às mãos de Vossa Excelência nesse momento. Eu tenho que consultar os membros da comissão, mas de plano penso que é caso de indeferir o requerimento apresentado por Vossa Excelência, porque o maior interessado é o senhor Alexandre Zeituni, ele não apresentou defesa, nem nomeou procurador. Eu entendo que a Rede de Sustentabilidade não tem capacidade jurídica para figurar nesse processo, sendo que o maior interessado ainda não se manifestou. Mas franqueio aqui a palavra aos demais vereadores para a gente discutir se aceita ou não a participação da Rede de Sustentabilidade como parte interessada no processo. E digo, o próprio interessado não se manifestou e não tem manifestação nenhuma dele aqui dentro do prazo. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu acredito que esse documento é um documento de quantas páginas? 25 páginas. Para dar um parecer, né, cada vereador ele deveria ler o documento para ter um juízo de valor.
né? Eu sugiro que Vossa Excelência providenciasse uma cópia para cada vereador para que pudesse fazer uma análise do documento e cada um ter o seu posicionamento. Bom, não vejo problema pedir para a assessoria técnica da casa aqui providenciar 11 cópias aqui desse documento. Bom, enquanto a cópia do documento é providenciada, eu não sei se não seria o caso a gente fazer aqui a leitura das conclusões do laudo apresentado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. peço... Peraí. Pela ordem, doutor Leonardo. Considerando que o requerimento é um requerimento de admissão como interessado no processo e que, consequentemente, a admissão implica na participação dos demais atos, para que se evite futura arguição de nulidade, eu peço para que, enquanto não for decidido o recurso, para que nenhuma outra decisão seja tomada pela Casa. Pela ordem, senhor presidente, eu solicito a suspensão dos trabalhos por 10 minutos. Bom, acatando a sugestão do vereador Geraldo Celestino, suspendo os trabalhos por 10 minutos. Bom, reabertos os trabalhos. Todos os vereadores já receberam aqui uma cópia da manifestação da Rede Sustentabilidade, mas respeito o nobre colega, que é um advogado muito competente, renomado na nossa cidade, meu colega, mas eu indefiro uma vez mais a participação da Rede nesse processo, uma vez que eu entendo que a Rede não tem qualquer interesse por não ser acusada de nada e não ser parte no processo. Pela ordem, doutor Leonardo. Senhor presidente, eu questiono se a decisão de Vossa Excelência é monocrática ou foi tomada pela comissão em recurso. Nós conversamos com os membros da comissão, mas para deixar aqui registrado em ata, seria importante os vereadores aqui que se opõem à decisão, que se manifestem aqui, os membros da comissão que se opõem à decisão dessa presidência, que se manifeste, por favor. Então, pela ordem, presidente, pela ordem. Pela ordem, vereadora Genilda. O argumento que o senhor colocou aqui na comissão para todos nós, eu disse e vou continuar registrando a minha fala, que eu tenho dúvidas se a Rede não teria por direito participar, porque de maneira indireta envolve o partido político. Então, fechei com a comissão, mas tenho essa dúvida e coloquei isso, registrei isso também aqui na comissão. Então, só para registrar, vereadora Genilda, eu não entendi. Eu só estou registrando que eu estou fechando com a posição da comissão, porém, fiquei com essa dúvida que declarei ao senhor nas nossas conversas aqui da comissão. Então, por decisão unânime, doutor Leonardo, a comissão entende que a Rede não tem interesse processual de participar no processo. Senhor presidente, eu peço apenas que esclareça os fundamentos da decisão, se efetivamente são os mesmos fundamentos da decisão monocrática anterior, que dizem respeito à não citação do vice-prefeito, à não intimação do vice-prefeito, à não participação dele ainda no polo da investigação, se esse é o motivo do indeferimento da participação da Rede Sustentabilidade. Doutor, a Rede Sustentabilidade ela não é acusada de nada na presente investigação. Acusado aqui é tão somente um filiado da Rede Sustentabilidade que, mesmo citado, intimado, se negou a se manifestar no processo e o prazo se exauriu no último dia 30. Né? Então, por isso, por a comissão entender que não há interesse da Rede Sustentabilidade nesse caso, porque ela não é acusada de nada, nós entendemos que deveria ser indeferido. Especificamente, sem querer ser invasivo com o mesmo tema, mas a questão que eu coloco objetivamente a seguinte:
o fato do vice-prefeito não ter sido oficialmente intimado, não ter sido citado, é o impedimento para a admissão da Rede de Sustentabilidade no processo? Não. Na verdade, ele foi citado e o prazo dele se exauriu no último dia 30. Então, ele é o maior... Se o senhor Alexandre Zeituni tivesse nomeado Vossa Excelência, por exemplo, para ser o seu advogado, não teria nenhum problema. Ele é parte, né? A rede poderia funcionar indicada por ele como assistente nesse processo, mas nesse caso ele não nomeou ninguém, sequer se manifestou nos autos. Perfeito. Então eu passo às mãos de Vossa Excelência o instrumento de procuração do vice-prefeito, que se dá nesse momento por citado e intimado dos atos do processo, com as ressalvas em relação aos atos pretéritos, e em nome dele convoco a Rede de Sustentabilidade para ser assistente do processo e, nesse sentido, torno a formular o requerimento apresentado anteriormente. Bom, apenas para registrar, para quem nos acompanha e para a ata, nesse momento o senhor Alexandre Torres Zeituni apresenta um instrumento particular de procuração, nomeando o doutor Leonardo Chihara Freire Pereira como seu procurador para representar os interesses junto à Comissão Especial de Investigação instalada na Câmara Municipal, podendo receber citações e intimações, bem como dá-lo por citado e intimado, né? Então, apesar, doutor, do prazo ter se exaurido no último dia 30, eu entendo que, prestigiando o princípio da ampla defesa, se nenhum vereador que compõe aqui a SEI se opuser, eu acato a nomeação aqui de Vossa Excelência como representante do senhor Alexandre Torres Zeituni, passando a figurar nesse processo como advogado da parte. Pela ordem, o vereador Zé Luiz tinha pedido pela ordem. Senhor presidente, primeiro para te cumprimentar pela decisão de aceitar, fora do prazo, a petição do advogado Leonardo. Não sei se a decisão vai ser decisão da comissão, o senhor está acatando, mas eu queria elogiar a sua postura, mas protestar com a decisão da comissão e não aceitar a representação da rede dentro da comissão. Eu não sou membro, né, mas eu tenho o direito de protestar e registrar na ata um erro da comissão, né, em não acatar o acompanhamento da rede. A rede é envolvida, sim. Se o meu partido tivesse sendo citado, como está sendo citado nos autos, eu gostaria que o meu partido estivesse acompanhando o processo. Então, eu quero deixar registrado nas análises da casa que é um grave erro cercear o direito da rede, né? Porque na audição é mencionada assim o partido, né? É mencionado inclusive a candidata a presidente Marina, né? Então não é correto, não é justo, não é certo que o partido rede não participe do processo. É a minha opinião, eu queria deixar registrado aqui. Está registrado, vereador Zé Luiz, mas só para frisar uma vez mais, antes de passar para Vossa Excelência, a rede de sustentabilidade não é citada em nenhum momento nos áudios aqui que estão transcritos. Não está citado. Está citado um membro da rede e uma outra membro também. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Bom, visto que o senhor Alexandre Zeituni nomeou um representante legal para a comissão, eu também vou solicitar, senhor presidente, dando o amplo direito de defesa
para que a gente não incorra lá na frente em algum ato de ilegalidade dentro da comissão, eu vou sugerir a Vossa Excelência que encaminhe também uma cópia do laudo que nós recebemos hoje ao advogado do senhor Alexandre Zeituni. Inclusive, acho até ponderado que seja encaminhado o laudo para que ele faça uma análise e possa fazer o seu julgamento com relação à sua interpretação deste laudo e que possa ser lido na próxima sessão, para que dê o amplo direito de defesa ao senhor Alexandre Zeituni. Senhor presidente, eu faço coro ao requerimento, à sugestão do vereador, requerendo que seja de fato disponibilizado à defesa a transcrição das conversas. Bom, não vejo problema nesse momento. Eu peço que a assessoria forneça uma cópia do referido laudo ao doutor Leonardo, registrando nesse momento que, apesar das formalidades, dever ser por assinado o documento, que conste da ata que o doutor Leonardo está recebendo na data de hoje uma cópia do parecer sobre análise dos áudios e vídeos que foram apresentados nesta comissão. Está deferido. Há uma parte feito pelo vereador Eduardo Carneiro, sugerindo que a gente suspenda os trabalhos e retome os trabalhos na próxima terça-feira, para dar tempo para a defesa poder se manifestar acerca do laudo apresentado. Eu indago Vossa Excelência, vereador doutor Eduardo e os demais, que nesse interim, ou seja, entre hoje e a próxima terça-feira, há uma reunião extraordinária da SEI marcada para ouvir o senhor Marco Antônio, que está citado nos autos. Eu entendo que deveria manter essa reunião, pela ordem. Bom, eu gostaria de que Vossa Excelência solicitasse o julgamento dos demais vereadores, o parecer dos demais vereadores. Eu acho que essa sessão extraordinária, com essa decisão de dar o tempo suficiente para que a defesa analise o laudo, essa reunião ela deveria ser cancelada de quinta-feira, senão nós estaríamos aí atropelando o rito. Ou seja, o senhor que estava convocado para quinta-feira, que fosse ouvido também na terça-feira, fosse lido o laudo, já com a interpretação, inclusive, da outra parte, do representante legal do senhor Alexandre Zeituni, e já na mesma sessão seja ouvido o senhor Marcos, que foi convocado para a sessão extraordinária. Eu gostaria que o senhor colocasse isso em votação. Bom, pela ordem, com a palavra a vereadora Carol Ribeiro. Senhor presidente, eu gostaria de saber se existem novos áudios contra o vice-prefeito Alexandre Zeituni. Sim, chegaram até as minhas mãos mais um pendrive com mais 2 arquivos de áudio que eu já submeti à presidência para encaminhar a perícia. Para complementar, senhor presidente, eu soube desses áudios através de uma rede social, de uma página sua, no Facebook, e isso contradiz o que o senhor disse em uma de nossas reuniões, que quando existissem fatos novos, o senhor chamaria uma extraordinária. E eu gostaria de saber quando que essa comissão ela vai ter acesso a esses novos áudios. Bom, primeiro, muito pertinente a sua questão, vereadora Carol. Eu até aproveito a oportunidade para discutir isso com os colegas aqui, porque no momento em que chegou para mim, no meu escritório, o novo pendrive com novos áudios, eu entendi por bem que o melhor a ser feito era encaminhar a perícia e depois da perícia feita que a gente deliberasse sobre os mesmos. Porque uma das críticas que eu, em especial, sofri
foi de que eu havia falado dos áudios sem ter feito a perícia. Agora que eu mando a perícia sem falar dos áudios, eu sofro a crítica do mesmo jeito. Então, eu gostaria de discutir com os senhores vereadores aqui que, caso ocorra um novo evento como este, de aparecer novos áudios, novos documentos, qual seria o procedimento dessa presidência, que eu não tenho o condão, não é do meu feitio, de agir despoticamente. Eu agi da maneira que eu achei que eu deveria agir, porque estavam no meio de um feriado e a semana seria perdida caso eu não tivesse enviado o áudio à perícia. Mas a Vossa Excelência tem razão no seu questionamento e eu, aproveitando inclusive a questão levantada pela vereadora Carol Ribeiro, indago aos senhores vereadores aqui de que maneira proceder caso aconteça de aparecer novos arquivos e novos documentos, porque de fato eu falei que se aparecesse um fato novo, nós nos reuniríamos, só que era um novo pendrive e eu achei por bem que o melhor era enviar a perícia. Só para concluir, senhor presidente, isso já havia sido falado em reunião, inclusive sem ser reunião, quando teve o primeiro áudio, o senhor teve uma atitude, e nesse segundo o senhor teve outra, sendo que já havia sido conversado entre a gente na comissão, que seria, se existisse fato novo, o senhor convocaria extraordinária. Registrado. Agora, eu gostaria, pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, eu me sinto contemplado com a proposta do vereador Eduardo Carneiro, só queria fazer só um complemento. Como houve aí Vossa Excelência recebeu um novo áudio, e é um direito de todos os membros da comissão ter acesso a esse áudio, que Vossa Excelência mantenha a reunião de quinta-feira, é uma reunião fechada, porque esse áudio não pode vir a público enquanto não houver uma perícia, que mantenha essa reunião de quinta-feira na sala da presidência, só com os membros da comissão, para nós termos acesso ao novo áudio que Vossa Excelência encaminhou para a perícia. Então, eu manteria a proposta do Eduardo Carneiro, reunião terça-feira, para ler o laudo ler o áudio do primeiro áudio que foi recebido, que é o que nós estamos discutindo, e quinta-feira faremos uma reunião só para nós ouvirmos esse áudio, só os membros da comissão e os vereadores também da casa que vai interessar. Porque não pode divulgar esse áudio sem uma perícia. Vamos verificar. Pela ordem, senhor presidente. Só um minuto, vereador Genil, que a questão que ele colocou, eu quero responder já. Eu não tenho cópia desses áudios. Fiz questão de não ter cópia nenhuma. Então, eu vou requisitar para a perícia e aí a perícia ela nos fornecer isso na quinta-feira eu já apresento. Mas fiz questão de não ter cópia nem comigo, já para não ter nenhum problema. Vereadora Genilda com a palavra. Eu retiro minha proposta, senhor presidente. Como Vossa Excelência não tem cópia, já encaminhou para a perícia, se solicitar o retorno para a Câmara Municipal, vai atrasar os trabalhos da comissão. Então, eu retiro minha proposta, mantenho a proposta original do vereador Eduardo Carneiro. Então, antes de passar a palavra para a vereadora Genilda, ainda tem uma questão que eu gostaria de deliberar com vocês aqui, porque eu não vou ficar assumindo sozinho a responsabilidade nesses casos de chegar novos documentos e novos áudios. Então, eu gostaria que os vereadores aqui se manifestassem a respeito. E, peraí, só vou passar para a vereadora Genilda, depois já passo para o vereador Eduardo Carneiro. Vereadora Genilda. Então, senhor presidente, eu vou fazer duas posições distintas. Essa que o senhor pediu agora, a nossa posição, mas a anterior também, encaminhada pelo vereador Eduardo Carneiro. Primeiramente, eu acho que a gente está protelando demais nessa comissão as convocações para aquilo que é necessário. Não vejo nenhum problema em o advogado ter acesso ao que nós tivemos hoje também relativo à perícia e à defesa, mas mantermos quinta-feira a convocação que nós já sabemos que foi citado. E a gente não vejo motivo para adiarmos quinta-feira ouvir o Marcos, que está aqui já convocado para a sessão de quinta-feira. Eu acho que são coisas que podem... Uma coisa não vai invalidar a outra, não vai tirar nenhuma importância da defesa. A defesa vai estar, inclusive, acompanhando no dia também aqui a convocação e o relato da pessoa que está citada aqui nos autos. Como eu disse desde a primeira sessão, eu acho que já deveríamos ter convocado o Alexandre Zeituni, a gente só convidou, devemos convocar todo mundo que foi citado, senão a gente vai ficar fazendo sessões, mas nunca de fato ouvimos quem estão aqui indicados. Então, eu sou contrário à posição de adiar quinta-feira e manter a sessão de quinta-feira. Quanto à segunda questão, senhor presidente, eu endosso a fala da vereadora Carol. Eu, particularmente como membro dessa comissão, não gostei de saber de novas provas pela imprensa.
Eu acho que a comissão, embora o senhor preside e com muita competência, a comissão não se restringe apenas ao presidente, e sim a todos os seus membros. E eu não gostei de saber que houve novos elementos e que a decisão foi uma decisão monocrática. Então, a minha posição é: toda e qualquer prova que chegar a essa comissão, o presidente não pode decidir sozinho o que fazer com ela. A comissão tem que participar da decisão. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Bom, novamente eu vou falar do mesmo tema. E como relator desta comissão, eu tenho que me preocupar. Todos nós temos que nos preocupar, mas a minha preocupação é muito grande em nós darmos o amplo direito de defesa ao senhor Alexandre Zeituni. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em não atropelar alguns passos. Mesmo que houve erro num determinado posicionamento anterior, mas que nós façamos uma análise de tudo que está acontecendo na comissão, para não ser atropelado e lá na frente ser contestado. Essa é a minha preocupação. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores, até porque o senhor que vai ser ouvido na quinta-feira, nós chegamos à conclusão de chamá-lo baseado em quê? Baseado numa informação de imprensa. Foi uma informação que surgiu através da imprensa, de um órgão de imprensa, a respeito desse senhor. Não sabemos nem se é ele realmente. Nós ainda não vimos a interpretação desse laudo. Então, na minha interpretação, seria muito mais ponderado desta comissão de dar o tempo suficiente para a defesa, os vereadores analisarem esse laudo e aí sim ouvir o senhor que foi convocado. Então, nós temos que nos ater a essa parte da legalidade. Essa é a minha grande preocupação. Pronto, senhor presidente. Questão, pela ordem, vereadora Janilda. Não, eu queria uma consulta técnica. Eu não vejo ilegalidade nenhuma em convocar quinta-feira o Marcos para depor aqui. Até porque se ele não for a pessoa, ele vai dizer. Eu não vejo nenhum ato de ilegalidade em a gente manter a sessão de quinta-feira ouvindo uma pessoa que a imprensa investigou e nós estamos nos negando a conversar. Não negando, desculpa, o termo não é correto. Estamos protelando para ouvi-lo. Eu não vejo ilegalidade nenhuma e não vejo no que isso fere o direito de defesa do Alexandre Zeituni. Até porque, principalmente agora, na mão, com esse laudo pericial, que atesta a veracidade das gravações, eu não vejo por que adiarmos isso. Não vejo nenhum ato legal nesse sentido, senhor presidente. Voto para que quinta-feira se mantenha a convocação para o citado o Marcos. Pela ordem, senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que coloque em votação a proposta do vereador Eduardo Carneiro. Mas, vereador, só antes de colocar em votação, como isso envolve também a defesa do senhor Alexandre Zeituni, e nesse momento ele tem advogado constituído, eu vou franquear a palavra para o advogado do senhor Alexandre Zeituni para se manifestar sobre os debates, e aí depois disso a gente coloca em votação. Com a palavra, vereador doutor Leonardo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acompanho a sugestão do vereador Eduardo Carneiro. Entendo que, de fato, para que se possa apresentar a defesa, é importante que a gente tenha um tempo que de 7 dias talvez já não seja o suficiente, mas nós também temos interesse em resolver logo essa questão. E apenas após a apresentação da defesa, nós poderíamos avançar. Eu aproveito que Vossa Excelência me abriu a palavra, apenas para alertar que há um requerimento pendente, que quando foi indeferida a participação da Rede de Sustentabilidade, o motivo foi justamente de que o vice-prefeito ainda não havia sido citado no processo. Ato contínuo, eu apresentei o documento dando o vice-prefeito por citado e renovei o pedido de admissão da Rede de Sustentabilidade. E eu peço para que esse requerimento seja apreciado, para que a gente possa finalmente prosseguir sem que nenhum pedido fique pendente. Doutor, como a minha argumentação, inclusive, junto aos demais vereadores, era que não havia sentido a rede funcionar como assistente ou como parte nesse processo, sem que o acusado tivesse advogado constituído. E o senhor,
posteriormente apresentou uma procuração com poderes dados pelo senhor Alexandre Zeytuni, sendo o senhor o advogado dele, eu entendo que neste momento não teria problema da rede participar do processo, uma vez que agora o senhor Alexandre Zeytuni está sendo defendido e é parte no processo. Então, nesse caso, eu indago aos senhores vereadores se há oposição nesse sentido. Vereador Geraldo Celestino. Eu solicito vista do requerimento da rede. Por 48 horas, senhor presidente. Vista por 48 horas. Por 48 horas, é um direito desse vereador. Vereador, antes de deferir o seu pedido, tem uma questão que está pendente que eu gostaria de discutir com vocês, porque é a terceira vez que eu estou falando só nessa sessão sobre isso, que é a questão de novos documentos, porventura surjam, qual é o devido procedimento dessa presidência. Então, assim que chegou os outros 2 áudios que vieram no último pendrive, decidi que o correto seria enviar para a perícia. Dei ciência a todos, né, através da minha página do Facebook, não dos áudios, mas que havia recebido mais 2 novos arquivos e que enviaria para a perícia. E aí, a vereadora Carol, fazendo uso da palavra, disse que eu deveria ter submetido isso à comissão. Então, eu gostaria de saber a opinião dos vereadores aqui, para que essa decisão não seja da presidência, ou se for da presidência, seja corroborada pelo entendimento de todos, ou se não de todos, da maioria dos vereadores. Com a palavra do doutor Eduardo Carneiro. Bom, com relação ao seu posicionamento, presidente, eu vou deixar aqui a minha opinião. Eu acho que, se eventualmente surgir mais documentos da forma que surgiu, eu acho que o senhor deveria trazer para essa comissão, para a decisão adequada. Vereador geral, vamos fazer todo mundo o uso da palavra, fica mais fácil. Eu pedi vistas, presidente. Eu peço que Vossa Excelência vai deferir meu pedido, que é um direito regimental desse vereador. É que se eu der vista para Vossa Excelência de 48 horas sem decidir essa questão, eu vou ter que encerrar a reunião. E tem uma questão que está pendente, que é essa de surgir novos documentos. Mas, gente, para não haver necessidade de todo mundo se manifestar, eu acato a decisão da vereadora Carol Ribeiro e também corroborar pelo entendimento da vereadora... Colocar em votação? Então, acho que o entendimento de... Então, eu também não tenho problema com isso, não pode ser direto para a comissão, pelo menos para mim ficar mais seguro do prazo que eu vou ter para poder apresentar. Então, com a palavra, vereador Sergião. Bom dia a todos presentes, presidente. Referente à extraordinária de quinta-feira, foi definido se vai ter para a convocação do empresário? Ainda não foi definido, vai colocar em votação, porque existem 2 propostas nesse momento aqui, na verdade 3. Uma da gente manter a oitiva do senhor Marco na quinta-feira. A outra, o vereador Geraldo Celestino acabou de pedir vistas por 48 horas aqui da manifestação da Rede Sustentabilidade. E uma terceira, que é esperar para terça-feira, para poder fazer a oitiva do senhor Marco. E, aliás, eu entendo que, deferindo o pedido de vista do vereador Geraldo, fica prejudicado a oitiva na quinta-feira. Então, na verdade, tanto o pedido do vereador Geraldo como o pedido de suspensão para a gente poder fazer a oitiva somente na próxima terça-feira, entendo que, no fundo, o resultado que isso vai produzir é o mesmo. Então, vereador Geraldo, o pedido de Vossa Excelência, eu entendo que ele está dentro do pedido eu defiro o pedido de Vossa Excelência, porque não tem problema nenhum de Vossa Excelência ter acesso aqui à manifestação da Rede de Sustentabilidade, mas submeto aos vereadores aqui presentes o pedido de que a gente interrompa os trabalhos hoje e retome os trabalhos somente na terça-feira, após o advogado do senhor Alexandre Zeytuni poder ter acesso ao laudo apresentado. Então, neste momento, eu coloco em votação entre os vereadores da comissão os vereadores favoráveis que se mantenha o depoimento do senhor Marco na próxima quinta-feira, que se manifestem favoravelmente. Carol Ribeiro, Genilda, Sergião. Gente, espera aí.
pela ordem... A gente está em regime de votação, vereador? A gente está em regime de... Então, peraí. Então, vereador, a gente está em regime de votação. Vamos fazer novamente aqui. Eu não sei se todos entenderam na maneira que foi formulado pela ordem, vereador. É questão de ordem, né? Que a gente está em votação. Então, tá bom. Questão de ordem é se o senhor colocou em votação. Eu gostaria de deixar claro aqui qual a votação que o senhor está colocando, para a coisa não ficar confusa. Qual é a votação que o senhor colocou, em que termos? A primeira votação que eu coloquei foi se nós mantemos a reunião de quinta-feira, né, com o depoimento do senhor Marco Antônio. Porque se a comissão decidir que sim haverá reunião, e se a comissão disser que não haverá reunião, a gente só se reúne na próxima terça. Então, complemento. Senhor presidente, complementando a questão de ordem, eu encaminho a essa votação a protelar que o senhor Marcos seja ouvido na terça-feira. Então, na terça-feira, não na quinta, porque nós temos que fazer análise desse laudo, dar o tempo hábil para a defesa do senhor Alexandre também fazer análise. Eu acho que realmente a gente ouvir o senhor Marcos na quinta-feira é um equívoco dessa comissão. Então, o meu posicionamento é que ele seja ouvido na terça-feira, juntamente com a leitura dos laudos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vereador Moreira aqui. Vereador Moreira. Senhor presidente, nobres pares, eu concordo com o líder Eduardo Carneiro, porque na visão desse vereador nós estaríamos atropelando um segmento de um cidadão aqui que foi citado pela imprensa, pelo que eu observei bem aqui. Eu entendo que se Vossa Excelência mantiver ouvir esse cidadão na terça-feira, seria de bom senso. E quanto ao que a Carol Ribeiro citou, eu quero compartilhar com Vossa Excelência, para que Vossa Excelência não fique com essa carga sozinho, que nós devemos, todos os documentos que aparecer, trazer para esta comissão e não divulgar nada sem periciar, a menos que Vossa Excelência deseje realizar uma reunião fechada com os 11 vereadores desta comissão, assim como foi passado para os 33, na época, a ausência de um vereador, os 33 vereadores presentes naquele, uns 34 acho que estava, né? Naquela divulgação daquele áudio que Vossa Excelência passou e que todos mantiveram consigo e não foi feito nenhum tipo de divulgação, com plena responsabilidade. Então, eu gostaria que Vossa Excelência permanecesse dessa forma, ficaria ao meu grado. Muito obrigado. Registrado, pela ordem, senhor presidente. Registrado, vereador. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a leitura do artigo 85, parágrafo 2º do regimento. É que a gente está em regime de votação, vereador. Mas isso interfere diretamente na votação, senhor presidente. Peraí, gente. Não, eu posso ler, inclusive, senhor presidente. A minha questão de ordem, não, é igualzinha com outro viés do nobre vereador Eduardo Carneiro. No começo dessa sessão, o nobre vereador Geraldo Celestino fez solicitação de cópia para todos os membros. E eu tenho entendimento que isso já está vencido, já que ele requereu cópia e recebeu as cópias, e suspendeu os trabalhos durante esse período. Quando ele faz o primeiro pedido, essa matéria já foi discutida. Agora ele pede um novo pedido por 48 horas. Então, ou seja, ele já tinha feito a solicitação. É só esse entendimento. Então, eu acho que não tem cabimento votar o segundo pedido de 48 horas, uma vez que todos os 11 vereadores e vereadoras tiveram acesso. Não cabe o pedido de 48 horas. Então, vereador, só para deixar registrado, uma coisa realmente não interfere na outra. Eu já deferi o pedido do vereador Geraldo Celestino, mas isso eu entendo que também não implica em nada com relação à oitiva da quinta. A gente está fazendo agora votando um outro requerimento, que é a de suspensão
da oitiva do senhor Marco na quinta-feira, que nesse momento não guarda qualquer relação com o período do vereador Geraldo Celestino. Então, eu fiz questão de fazer 2 votações já para não ter esse entendimento. Então, foi deferido, ele tem a cópia dele, mas caso a comissão entenda que tem que fazer a oitiva do senhor Marco Antônio na quinta-feira, poderá ouvi-lo tranquilamente, porque o prazo de 48 horas já vai ter se exaurido. Então, uma coisa não guarda relação com a outra. Não, mas eu não estou dizendo isso. Qualquer outro vereador, nas próximas, poderá fazer o mesmo requerimento, sem problema nenhum. Não estou tirando o direito do vereador que está no regimento, no artigo 85. O que eu estou dizendo é que todos os procedimentos que aqui são adotados tem que se ter cuidado para não gerar nulidade depois. É só isso. Gostaria de deixar registrado. Registrado, vereador. Vereadores, eu vou formular uma vez mais a questão, né? Eu peço que todos se atenham ao que eu estou dizendo para que, de repente, não faça a manifestação do voto de maneira divergente daquilo que pensa, né? Existe aqui 2 propostas, tá? Uma proposta da gente suspender os trabalhos e só reiniciar os trabalhos na próxima terça-feira, não ouvindo na quinta-feira o senhor Marco Antônio. Essa é a proposta 1, da gente só retomar os trabalhos na próxima terça-feira, que é aqui encaminhada proposta número 1, aqui encaminhada pelo vereador Eduardo Carneiro. E uma segunda proposta, que é a proposta que eu defendo, que a gente mantenha a oitiva do senhor Marco Antônio na próxima quinta-feira, por entender que não há qualquer problema fazer a oitiva dele na quinta-feira, porque não guarda qualquer relação com a defesa, inclusive, porque é um ato do Marco Antônio, não tem nada a ver com a defesa. Há manifestação da defesa no sentido de que a gente só retome os trabalhos na próxima terça-feira, então eu vou encaminhar a votação desta maneira. Sim? Então, pela ordem, senhor presidente. Vou até fazer de forma nominal, cada vereador vai fazer uso da palavra e dizer de que maneira se posiciona, para que não haja quaisquer dúvidas. Então, já vou começar pelo relator que está aqui à minha esquerda, para se manifestar, e aí a gente vai passando para os vereadores aqui à esquerda e depois à direita. Reforçando, eu voto favorável a que o senhor Marcos seja ouvido na terça-feira, na sessão ordinária dessa comissão. Vereador Geraldo Celestino, como se manifesta? Suspende quinta, terça-feira, senhor presidente. Retomando os trabalhos somente na terça-feira. Vereador Moreira, como se manifesta? Suspende quinta-feira e volta na terça-feira. Vereador Acácio Portela, como se manifesta? Que suspensa e volte também na quinta. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor presidente. Não cabe. É quem tem regime de votação. Então, tá, suspensa quem vota na terça. Senhor vereador Luiz da Sede. Suspende de quinta-feira para terça-feira a votação. Vereadora Carol Ribeiro. Rapaz. Pela não suspensão da reunião de quinta-feira. Vereadora Genilda. Manutenção da reunião de quinta-feira e a convocação. Vereador Serjão. Convocação na quinta-feira. Vereador Toninho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos presentes e todos que nos assistem. A manter na quinta-feira, devido a se tratar de um assunto muito pertinente e muito complexo, e quanto mais rápido foi, sem adiar, mais prazo nós teremos. Obrigado. Pela ordem, presidente. Quem? Peraí. Vereador Romildo Santos, que faz sempre que eu não... Tudo bom, vereador? Bom dia, presidente. Tudo bem? Qual a palavra? Suspende os trabalhos na quinta-feira e na ordinária terça-feira. Bom, eu já manifestei minha posição. Sou a favor da gente fazer na quinta-feira. Preciso contabilizar os votos aqui. Então, por 6 votos a 5, fica suspenso os trabalhos até terça-feira, onde a gente fará a oitiva do senhor Marco Antônio. Antes de encerrar os trabalhos, pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Antes de encerrar os trabalhos, senhor presidente, eu gostaria de fazer também uma questão de ordem ao senhor.
a respeito de uma solicitação que essa comissão fez um ofício à Secretaria de Segurança Pública, né, do Estado, solicitando informações a respeito de um possível boletim de ocorrência do senhor Alexandre contra o prefeito da cidade, o senhor Gustavo Gucci. Nesta resposta, foi dito que há um inquérito policial número 01 de 2018. E eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que também encaminhasse um ofício para que nós pudéssemos saber o conteúdo desse inquérito 01 de 2018, que é pertinente ao assunto aqui da comissão. O vereador Eduardo Carneiro faz um requerimento para que a gente expresse o ofício para a delegacia, para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, requerendo cópia do inquérito policial número 01 de 2018, para que a gente possa saber o conteúdo desse inquérito policial, por entender o vereador que guarda relação com o objeto que a gente está investigando. Se nenhum vereador se opuser, eu não vejo problema em deferir o requerimento de Vossa Excelência. Então, deferido o requerimento de Vossa Excelência, peço que a assessoria técnica da Casa providencie o pedido da maneira que foi aqui formulado. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra, doutor? Não, senhor presidente, eu agradeço e estou já de pronto para as próximas sessões. Muito obrigado. Tá. Vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, só para deixar registrado em ata, questão que eu fiz anteriormente, eu esperei proceder à votação, que por 6 votos a 5 se combinou aqui, se deliberou para não haver a convocação na quinta-feira. Uma votação, ao ver, nula. Por quê? O artigo 85, parágrafo 2º, diz que são 2 dias. Vistas pedidas por um vereador são 2 dias. Portanto, ficaria somente a partir de sexta-feira. Então, mesmo hoje aqui, havendo uma vitória por maioria de ter a reunião na quinta-feira, não seria possível, porque Vossa Excelência concedeu vista ao vereador Geraldo. Só para deixar que é os problemas que eu estou falando do procedimento que está sendo adotado. Obrigado. Registrado, vereador. Não havendo mais assunto a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.